À frente dos pavilhões, onde se realizaram as principais atividades da festa em comemoração ao centenário de Passo Fundo em 1957. À frente dos pavilhões, onde se realizaram as principais atividades da festa em comemoração ao centenário de Passo Fundo em 1957. Esses pavilhões até hoje estão servindo ao município, ficam atrás do centro administrativo, que na época não tinha sido construído ainda. Aqui cenas da Avenida Brasil da época, a Praça Marechal Floriano, no mês de agosto de 1957. Bonita, florida, era o ponto de passeio da sociedade passundense. Vejam como era bonita a praça. Hoje continua bonita. A rua Bento Gonçalves, com os velhos carros da época, e ali o Tours Hotel, em início de construção. Ali a elegância do passundense da época, de épocas passadas, o pessoal era mais faceiro, mais vaidoso. O quartel do Exército, delegacia, a Marmoraria Marangon, na Teixeira Soares, o quartel dos Bombeiros, que até hoje é o mesmo. Estamos em 1997. A Faculdade de Direito, em 1957, era o começo do ensino superior em Passo Fundo. Centro de Saúde, a Calçada Alta. Na época, havia dois aviões, duas empresas que tinham voos diários de Passo Fundo a Porto Alegre e vice-versa. A Varig e a Savag. Aí os carros antigos no aeroporto. Os aviões eram os Douglas DC-3, para coisa de 28, 30 lugares. E o aeroporto não era o atual aqui, era lá no Aeroclube de São Miguel. Uma precariedade. Mas os aviões eram muito bons, aviões pequenos, seguros. Levantavam em qualquer lugar e desciam em qualquer lugar, até mesmo contra a vontade do piloto. E era muito importante viajar de avião naquela época. Aí está chegando a sogra de alguém. Os jornais da cidade tinham uma coluna intitulada Os que Viajam pelo Ar, e trazia o nome das pessoas que tinham embarcado ou chegado de avião. Era tão precário que nem telefone tinha lá no Aeroclube. Olha que linda criança. E a mãe faceira, com toda razão. Levava de voo 1h30 de Passo Fundo a Porto Alegre na época. Olha a poeira que faz o avião. Mas a viagem de ônibus levava em torno de 12 horas, ia por Vacaria, São Marcos. Não tinha estrada produção ainda. Aqui era na frente do IE. Essa é a Fubica, se chamava Fubica, carrinho assim.
Esses são os Zugspisten. Eram 3 homens e uma mulher, equilibristas alemães, estavam percorrendo vários países e nessa oportunidade se apresentavam em Passo Fundo. Era um entardecer, muita chuva, muito vento, mesmo assim não se intimidaram e se apresentaram. O cabo de aço onde eles se apresentam foi preso numa torre da catedral e a outra ponta na caixa d'água da Praça Marechal Floriano. Zugspisten. Zugspisten é uma montanha muito alta na Alemanha, divisa com a Suíça, não sei bem. Estávamos lá nesse momento aí. Essa narrativa está sendo feita assim pela visualização apenas, sem nenhum texto escrito. Então vai pelo que nos recordamos de tudo que aconteceu na época das festividades. Ventava muito e se temia até pela segurança do acrobata. Balançava aquele fio. Agora no filme não se nota muito, mas nos lembramos bem que o fio balançava com o vento forte. A chuva esteve presente em praticamente todo o tempo das festividades do centenário de Passo Fundo, que começaram em agosto de 57 e foram concluídas em novembro. Muitas comemorações, muitas festividades. Afinal, 100 anos não é todo dia que você faz. Lá ele faz que vai, mas não vai. Imitando o passo de ganso do exército nazista. Estavam bem alto do solo. Aqui, pela filmagem, não parece, mas estavam muito alto, quase na altura da torre da catedral. Se bem que o efeito de quem cai de 30 ou de 40 metros não tem muita diferença. Mas é muita audácia. Filmado há 40 anos, em processos antigos. Esse filme, para ser passado para o vídeo, agora há pouco tempo, teve que ser cortado em muitos pontos do celuloide rasgado, danificado. 40 anos rolando esse filme, então não foi fácil. Por isso que muitas vezes tem cenas muito rápidas. Esse é o Clube do Titio, da Rádio Passo Fundo, dirigido pelo radialista Gildo Flores. Era a sensação da gurizada nos domingos pela manhã. Olha o tamanho do microfone. Gildo Flores, conhecido radialista de família de Passo Fundo. Atualmente mora em Caxias do Sul. O Clube do Titio. Imagine dizer que essa criançada, muitos deles são avós. O Dino Rosa, pessoal da Rádio Passo Fundo operando. Agora é a Rádio Municipal. Era ali o Benhur Silva, gerente, e o moreno é o Doug Alberto Oliveira, mais conhecido como Douglas. Esse não é a Auri? É, a Auri, novinho que era. O pessoal apressado. Olha o Meirelles Duarte iniciando, novo ainda na carreira de comunicador, o Zizi à direita dele. Na época não se dizia comunicador, era radialista e jornalista. Comunicador é termo, é expressão moderna. Nacional, na Avenida Brasil, o Diário da Manhã. Os processos de impressão de jornal eram
quase artesanal, processos antigos. Olha a elegância do jornalista ali, despachando para várias localidades do jornal, mas num terno de linho 120 ali, primoroso. O jornal era impresso um por um, e a composição era com tipos de chumbo, juntado à mão, letrinha por letrinha. O hospital da cidade, na época, se chamava de Caridade. Maternidade. Esta é a Vera Hübner, é uma enfermeira, aliás, uma parteira, e enfermeira também. Acredito que até hoje esteja no hospital, mas por decênios ela foi a parteira do hospital, trouxe ao mundo, ajudou a vir à luz centenas, se não milhares de crianças, como essa bela criança que está. Esse Hospital São Vicente, aquela ala ali era recente ainda. O senhor Luiz de Lima Morte foi presidente do hospital por 8 anos. É visto na chácara e horta do próprio hospital. Pessoa muito conceituada em Passo Fundo. Que o interior do hospital, tudo o que estamos vendo aí, na época era moderníssimo. Depois disso surgiram muita aparelhagem de tecnologia moderna, mas para a época era um hospital modelar. Hoje é com processos novos. Tanto que quando foi instalado o oxigênio, tubulação de oxigênio no hospital, foi um acontecimento. Hoje todo hospital tem oxigênio instalado, né? Isso aí não dá para reconhecer bem. Aí é o Enave. É o Enave, né? É. A White Martins, que fornecia oxigênio. Existe até hoje na nossa cidade aqui a loja. Mas é um retorno ao passado para as pessoas que assistiram esse filme, saberem o que tinha Passo Fundo e o que deixou de ter, firmas que foram importantes, hoje nem mais se fala nelas, surgiram outras. É a mudança do mundo, da humanidade, isso ocorre sempre. Aqui é o Jutifício, instalado logo adiante do atual centro administrativo, produzia sacos de juta, mas teve curta duração, porque dentro de pouco tempo começou a fabricação de sacos de matéria plástica, muito mais baratos. Na época se dizia matéria plástica, hoje a palavra matéria não se usa. Avelino Andrei Salim Buais era diretor do Jutifício, lutou muito por isso. E esse é a Planaltino frigorífico, que atualmente está fechado. Era novo, pena que encerrou as atividades. Se os porquinhos soubessem o que está esperando por eles, não teriam tanta pressa. Planaltino produzia alimentos, empregos, impostos. Era uma indústria de grande expressão em Passo Fundo. Lamentavelmente, fechou e estava no abandono lá. Na época, há 40 anos atrás, o óleo de soja ou de qualquer outro vegetal era pouquíssimo conhecido e pouquíssimo consumido. As donas de casa usavam a banha de porco. Já vamos ver aí a produção os pacotes de banha de porco que eram remetidos, eram enviados principalmente para os grandes centros consumidores, como São Paulo e Rio, e também Belo Horizonte. Aí, caixas de banha. Um velho GMC aí para carregar. Aqui o pessoal da contabilidade do escritório do frigorífico. Esse porco pesou mais de 500 quilos. Custou um dinheirão para o frigorífico, mas o rendimento em carne é muito grande, né? Olha, sempre a banha presente em tudo. Esse era o setor de varejo do frigorífico. O posto Mauá, que existe hoje, esse aí passou a se chamar Posto Lar da Menina. Menegas Javarina, firma importantíssima, firma industrial pioneira em Passo Fundo,
produzindo toda a linha de máquinas. Aqui o Jango Goulart, vice-presidente da República, Mário Menegas, Dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, vieram para a inauguração e em visita ao interior da exposição que vemos aí, com máquinas quase todas aí eram produzidas por Menegas de Avarina, grande empresa de Passo Fundo que atualmente está situado lá na Vila Petrópolis. Lá se vê o senhor Volmar Salton, que era o prefeito municipal, que dirigiu, que organizou os festejos, e era também presidente do comissariado. Essas máquinas todas fabricadas por Menegas de Avarina. Atualmente é Indústrias Menegas, Comercial Graciotin. Era ali onde é a sede hoje, mas trabalhava com gêneros alimentícios, principalmente. Era atacadista de gêneros alimentícios. Ali o Ricieri Spessato, ali de óculos, ó, conhecido comerciante de Passo Fundo. A freguesia do Graciotin aí. O Dorley Spessato. Fogões a lenha. Se falava em fogões era lenha, porque o gás ainda era desconhecido, recém começava a ser produzido e comercializado o fogão a gás. Falava em fogão era lenha. Aqui é na firma Graciotin ainda, revendedores, atacadistas de gêneros alimentícios. Mais tarde, esse é o Clarice, que depois passou para a Receita Federal. Casa Moda, na Rua Moron, Dr. Friedberg, Dona Isabel. Dr. Friedberg levantou ali, era o ponto chique das damas pasfundenses, loja fina de artigos, roupas femininas, tecidos, desfile de modas no interior da loja. Vejam só a elegância da mulher pasfundense já na época. Elegantes e bonitas. Essa é a Alzira, pessoa muito estimada, muito conceituada do Passo Fundo. Aí está ela com um arrojadíssimo modelo para a época. Alzira era esposa do Demóstenes, pessoa esportista, muito conhecida em Passo Fundo. A Casa Moda, posteriormente, mudou de lugar, foi para a sede própria. Aqui a fábrica de abertura, que ainda hoje, 40 anos depois dessa filmagem, ainda existe na Vila Petrópolis, é dos irmãos Nunes. Produziam aberturas de madeira de lei. Seu Uribes Nunes. Está ali ele de óculos, cuidando do andamento do serviço. Aqui Dom José Gomes, na abertura, lá o Verge de César, o prefeito Volmar Salton, o Duarte e o Benhur Silva ali. O Duarte, esse que eu me refiro, é irmão do Meirelles. No interior de um dos pavilhões. Aqui a parte do pátio com a exposição de máquinas de firmas de Porto Alegre e Passo Fundo também, né? Um dos raros momentos de sol. A chuva castigou muito, mas não impediu que saísse toda a programação. A firma Rocha Portela, indústria de biscoitos e massas, era situada na Avenida Brasil, perto da Praça Toqueto. Olha o furgãozão amarelo lá, que era a entrega das mercadorias. Ali o seu Portela examinando a produção. Era empresa que fornecia para a população de Passo Fundo toda a sua linha de produtos. Aí é para ventilação, para secagem das massas. É outra indústria que desapareceu em Passo Fundo. Que é a firma Pedro Tim, o prédio que aparece ali, posteriormente foi ampliado, né? A Kombi foi a primeira Kombi que apareceu em Passo Fundo aí, a Sensação.
Mas essa era vinda da Alemanha. Pedro Tim era concessionário dos caminhões internacional, então começou também a ser o revendedor da Kombi. Posteriormente pegou toda a linha Volkswagen, que começou a ser produzida no Brasil. Mas essa Kombi foi a sensação, era chamada o bom senso sobre rodas. Os caminhões tudo importados ainda. Exatamente nesse local da exposição é o centro administrativo hoje. Cláudio Gelser e José Alves, os proprietários do primeiro supermercado surgido não só em Passo Fundo, na região. Era o supermercado King, na Avenida Brasil, onde hoje tem o supermercado Grenal. Foi um acontecimento, uma loja, um armazém que as pessoas se serviam. O autosserviço não era conhecido ainda, era ainda o tempo dos armazéns de balcão. Então, com esse processo supermercado, foi o primeiro em Passo Fundo do Cláudio Gelser e José Alves, que é a firma de Porto Alegre, há Minuano, no Parque de Exposições. As cenas passam muito depressa, porque para transferir da filmagem de celuloide antigo, muito arrebentado, muito danificado, para o sistema de vídeo, teve que ser cortados muitas cenas, muitos pedaços, né? E ainda o filme antigo era mudo. Essa sonorização, com música e com a narração, foi um trabalho, está sendo um trabalho de arte do meu amigo Derlis Pessato. Não teria, seria monótono, terrivelmente monótono, sem som e sem narração. A alfaiataria do Jerry Freitas era pessoa muito conhecida em Passo Fundo, era o tesouro de ouro na época. Wilson Hoffman, como se dizia, na descida para o Passo, se chamava Rua Capitão Jovino, Avenida Capitão Jovino, produzia esses ladrilhos todos, e fossas e outros produtos de cimento, e tudo manualmente, assim, de um por um, não era fabricação em série, mas belos produtos, como você vê. Excelentes produtos, só que o custo operacional deveria ser muito alto. Tudo feito à mão, né? Olha aí a beleza do ladrilho. Polimento, tudo assim, com pouco recurso de máquina, mas era abraço. O Wilson Hoffman, posteriormente, instalou a padaria, a padaria Pão Nosso, na Coronel Chicuta, e o mercado de pão, a indústria e venda de pães. Vai lá o telefone lá, atrás dele na parede, era um caixão de madeira, telefone de manivela, e tinha que tocar a manivela e pedir para a telefonista ligar para o número tal. Aqui a maquete da estação ferroviária que nunca foi construída. Aqui era a sensação da região toda, o Tures Hotel em construção. Ainda não tinha o nome de Tures. Era Consórcio Cine Hotéis Reunidos. E era chamada a obra do século em Passo Fundo. Dentro de alguns anos já tinha edifícios mais altos, mais imponentes. Mas é um belo edifício. Lá o Dr. Celso Fiori, que era o líder. Aqui estamos vendo a base do Cine Pampa. Aí surgiria, dentro de mais uns 2 anos, o atual Cine Pampa. E foi filmado de cima da parte que é o hotel. Aqui o cinegrafista pegou uma vista de 360 graus de Passo Fundo. Ali o Banco do Comércio, a Rua Bento Gonçalves, lá adiante a aviação férrea, mais lá adiante vai aparecer a Vila Rodrigues, está lá, o Moinho Popular, lá a Igreja de Santa Terezinha aparecendo no alto. Era um casario baixo, não tinha os prédios de hoje, evidentemente. Está aqui Orlando Gerert, ele administrou, ele cuidou, ele fiscalizou a construção.
Pode ver que o cinegrafista está girando para a esquerda. Lá o Protásio Alves. Ele está na parte superior da construção, está filmando da parte superior do Cine Hotel do Pampa, que posteriormente se chamou Pampa. Ali vimos passar a Conceição, agora a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, aparecendo a torre ali. Ali ali é a Casa Killing, na Praça Marechal Floriano. Lá a Drogabir, a torre de transformador da CE. Aqui está Orlando Gerert de novo, cuidando. Lá a construção estava em fase final, a construção da catedral estava em fase final. Lá o Cine Real e as árvores da Praça Marechal Floriano, a Cervejaria Brahma. Lá o Altar da Pátria, a parte de trás do clube comercial. Mas pode-se ver que era lá como se destacavam as torres da catedral. Hoje estão encobertas pelos edifícios, né? Muito mais altos que as torres da catedral. Era essa a nossa cidade tranquila, pacífica, a escola do ENAVE, recém-inaugurada. Aqui o Monte Castelo, que era um prédio de madeira. Aqui o velho prédio do Conceição. Esse é o prédio novo. Protásio Alves, lá o furgão do cinegrafista. O Pedro Couto se mexeu bastante, porque andava em todos os cantos da cidade filmando. Ali apareceu o Notre Dame, Banco do Brasil, é aí o Banco do Brasil, Banco do Rio Grande. Aqui o obelisco na frente do Protásio. A Corsã. Veja-se como a Avenida Brasil tinha pouco carro transitando. Todas as ruas eram mais tranquilas, podia se atravessar com os olhos fechados, não acontecia nada. A Igreja Sagrado Coração de Jesus, o Clube Juvenil Antigo, que iria incendiar mais tarde e fizeram um novo, a Prefeitura Velha, que na época funcionava aí, a Prefeitura não tinha sido construído centro administrativo ainda. Esse aqui é a primeira sede do Lalau Miranda, esse chalezão de madeira. A Cuia da Praça foi inaugurada nas festividades do centenário. Ali apareceu uma igrejinha de madeira, a igreja luterana na rua Paissandu. Edifício dos bancários, monumento a Gervásio Anes, na Praça Tamandaré, nossa velha matriz. A Praça Tamandaré, as árvores bem cuidadinhas, eram mais novas, né? Os 40 anos já influíram na aparência delas. Está aí a nossa tradicional e bonita matriz. A igreja de Santa Teresinha, já a igreja nova, né? A velha era bem menor que o moinho popular. Mais tarde se instalou aí a cooperativa tritícola. É um retorno ao Passo Fundo de 40 anos atrás. Aqui é na Vila Vergueiro que começava a ter projeção. Começavam as construções de belas residências na Vergueiro. Aquela era dos Scheibe, a primeira que apareceu ali em construção, uma casa de alvenaria grande. A subida do fórum, como se dizia, General Neto. Aqui é a Avenida Brasil Boqueirão. Aqui era o chafariz, que na época se chamava Chafariz do Boqueirão. Mais tarde foi retirado aí e foi dado o nome de Chafariz da Mãe Preta. Reduziram para um canto ali para poder permitir a passagem de veículos. A cidade cresceu e o movimento cresceu. Mas esse era um gaúcho velho, gaiteiro, muito conhecido. Esse jipe, o Derli Cogo, que fez artesanalmente e funcionava. E esse relógio foi o Rien que fez. E esse, o carro de duas cores, era do Leão, do Fórum. Aqui um canteiro da Avenida Brasil. O menino que vai aparecer de roupa escura e duas mãos no bolso é o hoje consagrado médico Dr. Hugo Lisboa, está ali sorrindo e faceiro. Esse de roupa escura ali, ó. Hugo Lisboa, o médico. Foi plantado trigo nos canteiros do Boqueirão, na Avenida Brasil.
porque era também, além do centenário e festa e exposição do centenário, era a Festa Nacional do Trigo, a 7ª Festa Nacional do Trigo. Esse trigal aí é nos canteiros da Avenida Brasil. Ali está o Pedro Pellegrinotti Couto, que é o autor da filmagem, primeira vez que ele aparece no próprio filme. A automotriz colhendo o trigo, a gurizada aí fazendo a festa, né? Essa é a Avenida Brasil. As máquinas colheitadeiras eram ainda de ensacar. Saco por saco descia aquela rampa ali. Hoje é feito tudo colheita a granel, máquinas mais modernas, né? Imagine a festa para a gurizada vendo a colheita de trigo em plenos canteiros da avenida. Esse era o processo antigo de colheita, de saco por saco. Esse aí está preparando alguma coisa. O gás neon era muito usado na época nas lojas de Passo Fundo. Embelezava as ruas, iluminava, dava colorido, muito bonito. Caiu em desuso, pouco é usado hoje, mas o gás neon era muito, enfeitava muito a rua. A noite era colorida e o pessoal passeava mais do que hoje. Lojas de expressão no Passo Fundo, a foto moderna do Quisamães, que já era antiga aqui. O Quisamães continua cada vez mais firme em Passo Fundo. Posto de Chá com a Savag era um dos aviões diários de Passo Fundo a Porto Alegre da Savag. Casa Omega, a joalheria Excel. Veja como eram bonitos os luminosos com gás neon. A Varig. Era muito na moda o gás neon. Era um momento de tempo bom, dos raros momentos de tempo bom que o cinegrafista pegou. Aqui é a construção da ponte sobre o rio Passo Fundo, a ponte ferroviária, que fica um pouco escondida à esquerda da Vila Petrópolis. Uma ponte muito grande. Nós de Passo Fundo quase não a conhecemos, porque não passa a rodovia junto, saindo a pé pelos trilhos. Agora a represa do Capingui. E essa é a queda do Taquari, do Parque Municipal do Taquari, que atualmente é ocupado pela Associação dos Funcionários da CEE. Belíssimo local. Aqui é a Casa de Máquinas. É belíssimo. Quem não conhece deve procurar conhecer e levar máquina fotográfica. Lá embaixo a cascata que fica pouco acima da cachoeira. Tem a bela cascata e depois vem a cachoeira. Isso nós temos aqui em Passo Fundo, a 18 quilômetros da cidade, e pouca gente conhece. A represa do Taquari. É aqui em Sede Independência. Tem 18 quilômetros do centro de Passo Fundo até a Sede Independência. E aí, antes da construção da barragem do Capingui e da barragem de Ernestina, a luz elétrica, a energia elétrica em Passo Fundo era fornecida só por essa do Taquari. Agora aqui já é Ernestina, lá perto de Vila Ernestina. Já é a terceira no mundo em concreto protendido. Os engenheiros podem explicar melhor o que é concreto protendido. Não é a terceira em tamanho, é uma represa pequena, é a terceira em construção, em ordem de construção. O concreto protendido, não sei se é usado ainda, mas é um concreto que permitia uma flexibilização. Aqui o Aladir Berlés de Lima, numa homenagem ao jornalista Carlos de Danilo Quadros, que está lá, Dr. Ressoli discursando, ao lado dele o Morche, Dr. Ressoli cumprimentando o jornalista Carlos Danilo Quadros, o Luiz de Lima Morche discursando e o Jorge Cafrune discursando. Esse é o Glênio Pérez, jornalista de Porto Alegre, que tem o nome dele, o Largo Glênio Pérez, lá na prefeitura, na frente da Prefeitura de Porto Alegre.
Dr. César Santos, ali. Agora, a Igreja Metodista, onde vamos ver algumas cenas do casamento dos jovens Lindolfo Kurtz e Damares Ruas, em 21 de setembro de 1957. Estão ali Lindolfo Kurtz e Damares Ruas, há 40 anos atrás. A professora Ana Flores, está aí o casal recém-casado. A dona Dílis, oficiante do casamento, o bispo da Igreja Metodista, reverendo Sadi Machado da Silva. Ao fundo vê-se os padrinhos, Hugo Lisboa e Zila Lisboa, e o Piccoli e a Eneida, também padrinhos. Isto no dia 21 de setembro de 1957. Esse trabalho todo, a recuperação desse filme, sonorização, é de autoria do nosso técnico e amigo Derlis Pessato. Cenas da cidade, o centro da cidade, novamente o Parque de Exposições do Centenário de Passo Fundo, oportunidade que era prefeito Volmar Salton. Lá o prefeito Volmar Salton, Dr. Daniel Dipp, Grêmio Passo Fundense de Letras, funcionava na Avenida Brasil, um prédio antigo, mas bonito. Essa foi uma sessão especial. Uma sessão especial no Grêmio de Letras. Mais tarde se chamou Academia de Letras, Academia Passo Fundense de Letras. Dr. Celso Fiori, falando sobre a história de Passo Fundo, na Academia Passo Fundense de Letras, na época era Grêmio Passo Fundense de Letras. Uma conferência de muito agrado de todos, Dr. Verge de César, o irmão Gelásio Maria, o Dino Rosa. O que está falando é o acadêmico Jacques Ribas. O filme é muito rápido e quase não dá tempo de se reconhecer e pronunciar o nome de todos. Aquilino Translate era presidente da Câmara de Vereadores. Esse é o nosso historiador Francisco Antonino Xavier Oliveira. Foi muito homenageado nessas oportunidades. Aqui é na Câmara de Vereadores. Doutor Aquilino falando. Os vereadores. O historiador Antonino Xavier sendo homenageado. Quem está discursando é o Jorge Dete Cafrune, pai da história de Passo Fundo. De um saber, de uma cultura extraordinária, um pesquisador incansável. O estádio do Dr. Celso da Cunha Fiori, onde é a rodoviária hoje, fez parte das atividades uma partida de futebol entre o 14 de julho e o Cruzeiro de Porto Alegre. Se chamava o Estádio da Baixada. Ali os dirigentes esportivos, o de chapéu no centro, o Dr. Celso Fiori, o Cruzeiro de Porto Alegre. E o templo sempre fechado. Aqui uma peça do grupo teatral amador de Lojas Caminha. A peça é O Massacre. Um dos atores que mais aparece aí é o Capitão Magela. Esse aí é o Pedro de Alexandre, grande ator amador de profissão alfaiate, conhecido muito em Passo Fundo. O Massacre, a peça de grande sucesso. Lojas Caminha foi um grupo teatral de grande projeção. Inclusive premiado várias vezes como teatro amador, né? Aquele ali é o Capitão Magela. Restaurante Maracanã trazia artistas, frequentemente shows de artistas
de expressão na época. Ali está o de Castro, ali o Duarte. Agora é hasteamento do Pavilhão Nacional em solenidade que deram início ao principal das comemorações do centenário de Passo Fundo. O Omar Salton discursando. Estas cenas é no descerramento do busto a Fagundes dos Reis, lá no Boqueirão, tido como o fundador de Passo Fundo. Ali o poeta Gomercindo dos Reis, declamando suas poesias, o professor Aurélio Amaral discursando. Aqui o bem da direita, o Benhur Silva. Lá, aí é Frederico Kurtz e Inocêncio Schileder, os mais antigos moradores de Passo Fundo, foram homenageados. Frederico Kurtz e Inocêncio Schileder. O Mr. Schisler, diretor do IE, o velhinho de cabelo branco ali. E lá de passagem o Arquimimo Miranda, eis o Reis declamando. Aqui no túmulo de Fagundes dos Reis, lá para o lado do aeroporto atual, falava o Jorge Derte Cafruni. Passa muito rápido tudo, todos são conhecidos. Lá o mais alto, Dionísio Lângaro, Eduardo Barreiro, junto ao túmulo lá do Gomercindo dos Reis. Aqui uma sessão especial na Câmara de Vereadores, Sadi Machado da Silva, pastor da Igreja Metodista, grupos corais. Lá está Antonino Xavier, Frederico Kurtz, Inocêncio Schileder. Aqui é as corridas comemorativas, o que vimos ali, o Simval Bernardon. As corridas com chamada baratinha de corrida, aí o Gildo Flores. Corriam no centro da cidade, não sei como é que era permitido isso, um risco danado. Mas grandes corredores se apresentaram aqui. O Meirelles ali entrevistando. O Bernardon, o Simval Bernardon, tirou segundo lugar, entrevistado pelo Meirelles. Esse que virou de costas, o Corá era fotógrafo. Esse aqui, o Alcide Schroeder. Lá está o Aido Finardi, Orlando Menegas. Aquela turma que fez história no automobilismo Passo Fundo, está aí o Schroeder. O grupo de Passo Fundense aí que ganhou tantas corridas pelo Brasil inteiro, o Aido Finardi, Orlando Menegas. Ali o Alcide Schroeder, o Bertão. Aqui era a chegada na frente do Altar da Pátria, no clube, junto ao Clube Comercial. Aí o Menegas, o Orlando, né? Há pouco tempo tiveram aqui em Passo Fundo, agora, o mês passado, revendo com muita emoção as suas velhas baratas. O governador Hildo Meneghetti chegando, recebido pelo prefeito Volmar Salton. Ali vem o Brizola, vem o bispo de Passo Fundo, vem o Jean Goulart aí de capa, o Brizola vem atrás dele, era prefeito de Porto Alegre, o Brizola, o Jango, César Preto à direita do Jango. Agora a parte das atividades sociais nos clubes da cidade. Baile das debutantes no clube comercial, a beleza das nossas jovens pasfundenses, a elegância. Na época, não sei se até hoje é usado, mas na época se usava a debutante ia de sapatinho baixo e no baile era trocado o sapato por um de salto alto, como simbolizando a sua maioridade social.
Esse baile foi no Clube Comercial. Aqui é a troca dos sapatos, a beleza, a elegância das jovens e das senhoras pasfundenses. Essa jovenzinha é filha do senhor Hugo Vargas. Está sendo recebida ali pelo Dr. Rui Rache. É a grande noite das debutantes. Noite inesquecível, certamente. Seu senhor Antônio Marçom e sua filha Gladys, e seu Luca, e seu Junqueira Rocha, Menegás, Arthur Lângaro, Pires, Dr. Pires, advogado, a primeira valsa, Dona Janira Lângaro, Marçom e sua filha Gladys, que foi rainha do trigo, rainha da sétima festa do trigo. Jerônimo Marques, Paulo Pagendler e sua filha. Noite de encantamento, de beleza, de música, de emoção, noite inesquecível, certamente. Está sendo coroada a senhorita Gladys, rainha da sétima festa nacional do trigo, coroada pela rainha anterior, lindas jovens. Dr. Rui Rache discursando, à direita dele o Ayrton Fagundes, de apelido Camelo, radialista conhecido aqui, depois foi para Brasília. Está aí a bela rainha do trigo. O agradecimento, a valsa. Que momento bonito. A rainha do centenário, aí Márcia Cosma, sendo coroada pelo prefeito, sorridente, feliz, bonita. À direita dela é Lourdes Morte, a primeira princesa, linda, jovem também. Agora a exposição do centenário. Bem nesse local aí é onde foi construído o centro administrativo atual. Essa é a entrada, o portal de entrada do parque. Bonito portal, já no interior do parque. Nesse local onde as pessoas estão passando são os prédios do centro administrativo de hoje. Esses pavilhões existem até hoje atrás da prefeitura atual. Lá naquele último funciona o CTG Getúlio Vargas, o parque que faz a alegria da criançada. O quarto dos espelhos. Parque Tupi, até hoje ele aparece por aqui de vez em quando. A iluminação era o ponto alto do parque. Iluminação fiérica, a gás neon, tudo colorido, tudo muito bonito. A noite era um espetáculo. Essa vista é de longe do parque, agora é mais perto.
Tinha o pavilhão do trigo, o pavilhão da indústria e comércio, desfile pelas ruas da cidade, nos carros alegóricos. Desfile na Avenida Brasil. Balões com o escudo de Passo Fundo subiu aos céus. O tempo não ajudava muito, sempre nublado. O campanário do IE, mas é o antigo, não é o atual, lá à frente do IE, o velho IE. Aqui o busto a Mr. Schindler, que nesse momento já morava nos Estados Unidos, aposentado. Desfile abaixo de chuva, mas sem perder o garbo e o brilho. Aqui a banda marcial do IE, bonita. E a criação da Dona Diles, um bolo com 100 velas para festejar o centenário de Passo Fundo. E garçons. Outros colégios, não, é o IE ainda. O IE teve uma apresentação maravilhosa. A rainha do IE, carros alegóricos maravilhosos, garbo, organização, bela apresentação. Desfile na Avenida Brasil, o ponto da filmagem é no Altar da Pátria antigo, ali ao lado do Clube Comercial. Jardim da Infância. O carro do oficial com a rainha do centenário, Márcia Cosma, e a da rainha do trigo, Gladys Marçom. Esse aqui eu acho que é o Notre Dame. Foi um belíssimo desfile. Estávamos presentes em todas as festividades, em todos os desfiles. Ali vai o Antonino Xavier homenageado entre autoridades. Aqui parece que é a Escola Normal do Oswaldo Cruz, as futuras professoras lecionando numa aula simbólica. Afinal, estamos narrando isto aqui só pelo que a memória nos ajuda, porque faz 40 anos que o carrinho, o jipinho feito à mão pelo Derli Cogo, foi quase um milagre a recuperação desse filme, passar para o sistema de vídeo e sonorizar e narrar. É uma recuperação difícil, mas estamos acreditando pelo imenso valor que tem para a história de Passo Fundo. Viram os ônibus, todos do estilo antigo, com motor na frente. Agora os cavalarianos dos vários CTGs. Já na época havia empolgamento muito grande. Aí no Boqueirão. A gauchada está vindo do lado do Boqueirão. A banda do IE, a banda do Conceição, parece. Muito bonita também. Os colégios brilharam. Os ciclistas do Conceição. O bolo do IE, com 100 velas, criação da Dona Dilisotto. É impressionante como a juventude desfilava com vontade, com fervor, com entusiasmo, com orgulho.
mais um belo carro alegórico, dobrando a farmácia popular, que era onde é o Banco do Brasil hoje, na esquina da Bento Gonçalves com a Avenida Brasil. Era a farmácia do Zilmar Bastos. Carro simbolizando, parece-me que as indústrias de Passo Fundo. Mas foi destaque a vibração popular, o interesse, a colaboração que todo mundo emprestou para a realização de tantas atividades que iniciaram em agosto e terminaram em novembro. Foram 3 meses de comemorações, solenidades, festas, bailes, desfiles, jogos, todos os setores da atividade social da época esportiva foram movimentados para um festejo condigno. De nossa parte, assistimos e participamos de quase tudo do primeiro centenário, porque tenho a leve impressão que para o segundo não estaremos aqui. Os soldados do 3º Batalhão do 20º Regimento de Cavalaria, em exibições acrobáticas. Isso no Parque de Exposições. Os bem treinados soldados da época. Ali o Dr. Junqueira Rocha, o reverendo Sadi Machado, o prefeito Volmar Salton, comandante da Brigada Militar, oficiais da Brigada Militar. O portal do Parque de Exposições à noite. Isso foi feito há 40 anos atrás. Exposição do primeiro centenário de Passo Fundo. Era prefeito Volmar Salton, que era também o chefe do comissariado. Esse comissariado foi constituído de pessoas de expressão de Passo Fundo na época, dos vários ramos da atividade econômico, educacional, esportivo, e todos se empenharam com grande afinco para a realização de tudo isso e obtiveram sucesso em tudo. Aqui os pavilhões, cultural, do Trígono, indústria e comércio. Hoje serve para esportes, que é o ginásio Mágico de Césaro. O outro é depósito de máquinas da prefeitura. E assim todos eles tiveram utilização continuada. Só que foi construído, ao tempo do prefeito Eduville de Azambuja, construído então os prédios do centro administrativo. O esforço que fizemos durante 40 anos, andando à procura e no rastro desse filme até conseguirmos, a sua recuperação, a sua reforma, vamos assim dizer, e a sua passagem de filme antigo pelo sistema de celuloide para o sistema de vídeo, foi um trabalho bastante árduo, ainda mais agora com a sonorização feita pelo técnico Derli. Nós agradecemos imensamente ao Derli por esse trabalho técnico. Agradecemos muito a dona Licínia Couto, viúva do Pedro Pellegrinotti Couto, que teve a feliz ideia de realizar esse documentário na época das filmagens, e estamos certos que o nosso esforço valeu.
para proporcionar a Passo Fundo um registro histórico de grande valor. 100 anos que foram comemorados de agosto a novembro de 1957. O resgate deste documentário, bem como sua narração, foi feita por Lindolfo Kurtz.